Hoje, nosso objeto de estudo é o capítulo 4. Qual que é a grande ideia agora, a partir deste capítulo, tá? Nas exposições anteriores, eu estava gastando mais tempo expondo do que tendo aquela nossa conversa no final. Eu vou tentar, vou testar uma forma diferente agora de fazer o negócio. Eu vou expor em menos tempo, e aí a gente gasta mais tempo conversando ali sobre os tópicos, sobre o capítulo, sobre o assunto, tá? Então vamos lá. Capítulo 4, Estado Grande, Povo Amarrado. Eu vou fazer só uma breve síntese aqui, aí eu vou fazer uma apresentação de slide bem rápida também, para a gente poder partir para a nossa conversa. A ideia do Luiz Felipe aqui é mostrar como a vida do brasileiro é difícil. Esses dias eu estava vendo um debate, sabe aqueles debates que estão na moda aí, né? Um fulano versus 20 ciclanos, né? E ali tinha uma pessoa que estava defendendo uma espécie de socialismo, dizendo também que não tem como você ser milionário se você não é descendente de um milionário, e debatendo com aquelas pessoas, né? E de repente ela senta com alguém ali e eles começam a debater e a pessoa fala: não, você não precisa ser ali filho de um milionário para ser milionário e tal. Ele parte de um princípio correto. Só que você vê que ele começa a perder o debate a partir do momento que a pessoa fala para ele o seguinte: olha, então me cita aí alguns exemplos de pessoas que agora são milionários e que eram pobres, que vieram do nada, que os pais eram miseráveis também. Me cita aí alguns exemplos. E a pessoa, ela não soube falar, ela não soube citar esses exemplos. A gente sabe que sim, existem alguns exemplos, a gente poderia citar aqui. Só que a grande questão não é essa. Se alguém lê esse capítulo 4 aqui, a pessoa vai entender exatamente do que eu estou falando. No Brasil, você tem um grande problema de ascensão social, ou mobilidade social, como o Luiz Felipe ele fala aqui no livro. O que significa isso? É você ter a capacidade de mudar de camadas sociais. Então, eu nasci ali numa vida miserável, meus pais alcoólatras, meus irmãos viciados e tal, de repente eu consigo fazer um empreendimento, né, trabalhar, ser inovador e consigo prosperar. No Brasil a gente vê que isso é muito difícil. Acontece? Acontece. Só que nós vemos que são praticamente até mesmo, discordem de mim se acharem necessário, mas nós vemos que é basicamente uma exceção à regra. Né? São poucas pessoas que têm essa capacidade de ascender ali até o nível do milhão, do bilhão, vindo do zero. Por quê? Porque o sistema em que nós estamos inseridos, e essa é a grande sacada do capítulo 4, não favorece essa ascensão, não favorece esse florescimento. Muito pelo contrário, o sistema que constitui o nosso país, o sistema financeiro, o sistema estatal, contribui para que nós tenhamos cada vez mais miséria, para que nós fiquemos cada vez mais na pobreza. Infelizmente, né? Infelizmente, o filho do gari, e eu não estou descredibilizando nenhuma profissão, não é isso, eu estou falando aí a título de comparação, é óbvio que não tem como comparar o salário de um gari com o salário de um grande mega empresário, tá? Então, só a título de exemplificação. Infelizmente, no nosso país, o filho de um gari, o filho de um frentista, tende a ser ou ter a mesma profissão que seu pai. Isso é negativo? Não sob todos os aspectos, tá? Mas é negativo do ponto de vista de que aquela família, uma geração após outra, tende a ter o mesmo status social. E isso não representa uma saúde social no nosso país. Tá? Porque você vê que o nosso salário ele é cada vez mais desvalorizado, inclusive está na mídia aí, né? Principalmente nas redes sociais, algumas pessoas fazendo comparações, como por exemplo, o salário mínimo era R$ 300, mas convertendo para o dólar era X dólar, né? Agora o salário mínimo é 1.500 e poucos reais, nem sei exatamente, mas é menos em dólar do que naquela época. Então aí eles fazem a pergunta: será que realmente o nosso salário valorizou? Será que realmente o salário cresceu? E aí fica essa pergunta para nós também, né? Porque você olha o Olerite de uma pessoa hoje que ganha o salário mínimo é 5 vezes basicamente maior do que o salário mínimo há 15, 12, 13 anos atrás, não é isso? Então, vejam bem, será que isso realmente é positivo? Será que isso realmente representa um avanço social significativo? Será que o cara que ganha o salário mínimo hoje consegue viver com esse salário? Além disso,
Será que o cara que ganha o salário mínimo hoje, e eu estou fazendo essa pergunta para a gente pensar mesmo, será que ele consegue empreender? Será que um cara que ganha o salário mínimo hoje consegue juntar dinheiro para abrir o próprio negócio, para abrir um comércio, para virar um empresário? Se ele conseguir juntar esse dinheiro, será que efetivamente ele vai conseguir ser um empreendedor? Será que a empresa dele vai vingar? Porque talvez ele vai ter que contratar funcionário. O Luiz Felipe ele vai falar, né, a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre a grande burocracia, não sei se tem algum empresário aqui entre nós, a grande burocracia que é contratar um funcionário. Infelizmente, você vai pagar ali o dobro do salário que você paga para ele com os impostos e as taxas, não é? Fora o risco que você corre dele te processar, de você perder ali milhares de reais num processo trabalhista, não é isso? Então imagina só, essa pessoa ganha um salário mínimo, tem esposa, um, dois filhos, às vezes filho pequeno, a esposa não consegue trabalhar, se consegue colocar os filhos na creche, às vezes consegue trabalhar e junta mais um salário mínimo, mas vamos supor ali, no pior dos cenários, um salário mínimo para uma família com uma esposa, um marido e dois filhos. Aí tem que fazer a compra do mês, muitas das vezes vai pagar aluguel, dificilmente vai ter um veículo se tiver um carro ou uma moto, né? Vai ter que colocar gasolina, não é isso? Vai ter que depender do SUS, porque dificilmente vai conseguir pagar um convênio com esse salário, não é isso? A compra do mês. Então vejam, gente, essa questão empurra as pessoas para a miséria. É por isso vocês podem pesquisar por vocês mesmos o nível de inadimplência dos brasileiros. Eles estão devendo, nós estamos devendo cada vez mais. Pessoas com nome sujo, pessoas com dificuldade de pagar as próprias contas. E isso, muitas das vezes, não é nem questão administrativa da própria pessoa, lógico, tem isso também. Mas essas problemáticas. Então, às vezes, o cara ali está atolado em dívida, quer fazer um empréstimo, quer fazer um crediário, quer dividir em X vezes para comprar um sofá, para comprar uma geladeira. Tem aquela velha história do pobre, né? No mês que sobra dinheiro, acaba o gás, não é isso? O carro quebra, ou acontece alguma outra coisa, tem que comprar um remédio, o filho fica doente. E ali o cara tinha um miserável dinheiro guardado, ele vai ter que gastar com esse infortúnio do destino, não é isso? E aí ele vai passar o resto do mês sem dinheiro. E não tem dinheiro para comer um cachorro quente, não tem dinheiro para comprar uma pizza. Então, a gente vê, eu não estou falando que dinheiro é tudo, mas essa qualidade financeira de um povo representa a saúde social. Tá? Então isso daí é muito problemático. Dito isso, vamos para a nossa apresentação de slide, vai ser bem rapidinho, e aí a gente conversa sobre. Eu vou precisar só da ajuda de vocês, dizendo para mim se apareceu aí a minha apresentação. Apareceu Estado Grande, Povo Amarrado. Olha só, o Luiz Felipe ele está fazendo um contraponto. À medida que o Estado é grande, o povo é diminuto. Então, quanto maior o Estado, menor a chance de ascensão social, menor as riquezas do povo, tá? Então, olha lá o subtítulo. Ao contrário do que nos fazem acreditar, é o livre mercado que propicia o desenvolvimento das nações. O que isso significa, meus amigos? Nós vemos na mentalidade do povo da esquerda, e até mesmo de algumas pessoas da direita que eu já vi isso, tá? A seguinte questão, olha, o Estado precisa intervir para acabar com a desigualdade social, com a distribuição de renda. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esses termos, né, essas expressões, distribuição de renda, reforma agrária, injustiça social. Então eles acreditam nisso. Só que o Luiz Felipe está deixando bem claro. E isso é um fato. Para o Estado conseguir intervir em alguma coisa, meus amigos, você tem que dar mais poder a ele. Mais poder para o Estado representa um crescimento do ente estatal. Então, quanto maior o Estado, menos é o poder do povo, menos é a prosperidade do povo, é o que nós temos visto aí no nosso país, tá? Passando aqui o nosso slide, olha só a grande questão. O brasileiro critica os políticos, mas quer mais Estado. Olha o que ele vai dizer logo no primeiro parágrafo. Nós temos no Brasil um paradoxo intrigante. Criticamos implacavelmente os políticos, com toda razão na maior parte dos casos, mas queremos preservar ou mesmo ampliar o campo de atuação dos políticos. E aí ele vai dar um exemplo aí que faz o povo urrar de raiva. Eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Quando surge um político falando, olha, vamos privatizar os Correios, vamos privatizar a Sabesp, né, como já aconteceu, vamos privatizar, vamos vender aí a Petrobras, o povo fica doido, gente.
Então, pera só, olha o que ele está falando, é um paradoxo. A gente fala, o político é ladrão, o político é corrupto, o político é um mau administrador. Só que ao mesmo tempo que o povo diz isso, o povo diz, não, mas é o político que tem que administrar as riquezas do país. Então, peraí, a gente está querendo colocar a raposa para cuidar das galinhas? Isso não funciona e nunca vai funcionar, gente. Eu vou citar um exemplo aí que eu vivi na minha pele, né? Eu tenho um conhecido meu, a gente estudava junto, conversava muito sobre muita coisa, né? Nos reuníamos para ler algumas coisas, e ele era assim, uma pessoa muito conservadora, até o momento em que o Bolsonaro falou de privatizar os Correios. Essa pessoa ela é funcionária dos Correios, né? E eu lembro que primeiro foi a esposa dele, nossa, ela ficou doida, falou, não, como assim? Ela não é funcionária dos Correios, ela trabalha com outra coisa. E aí ela falou, não, não é assim que funciona, cara, você vai ficar desempregado, falou um monte na cabeça dele. Aí ele virou a casaca, ela convenceu ele, né? E aí, de repente, ele ficou anti-bolsonarista, antidireitista, começou a falar mal pra caramba da direita. E hoje nós vemos, né, os frutos disso. Olha o que está acontecendo nos Correios, gente. Naquela época a gente já via um grande problema de administração, um grande problema de administração de recursos também. E hoje nós vemos aí um monte de funcionário tendo dificuldade até para receber salário. Os caras estavam querendo parar esses dias atrás aí, não sei até se pararam, né? Depois de anos a gente vê quem tinha razão, não é isso? Isso também em relação à própria Petrobras, à Sabesp, ou a qualquer outro aí, ente estatal, né, a qualquer empresa estatal que possa ser privatizado. Gente, a privatização não é você entregar os recursos do país para o estrangeiro, não é isso. É você maximizar os lucros que vão ser voltados para o próprio povo. Geração de empregos. Inclusive, quando você tem muitas empresas estatais, como é o próprio caso do Brasil, né? A gente tira o exemplo ali da própria Petrobras, você vê a quantidade de corrupção. Lembra aí, vide a Lava Jato, pessoas diretamente ligadas. Eu não estou falando que entes privados não têm corrupção, não é isso que eu estou falando. O tipo de corrupção é outro, né? Você vê ali, vide aí o caso do Banco Master, né? Contratos de 129 milhões daqui, ou de outros milhões dali, né? Para talvez ali ter o rabo preso com alguém, sei lá, né? Pode acontecer. É um tipo de questão diferente da administração estatal. Na administração estatal você vê recursos, aliás, desvio de recursos, compra de votos, desvio de maquinário, inúmeras, infinitas formas de corrupção. E ali quem perde é sempre o povo. Um exemplo é a questão da Venezuela. O povo fala, os Estados Unidos entrou na Venezuela por causa do petróleo. O próprio povo venezuelano está falando, a gente nunca teve acesso ao petróleo, o petróleo não é nosso. O petróleo era do Maduro, o petróleo é da Rússia, da China e de Cuba, não é nosso. Se os Estados Unidos quer o petróleo, que se dane, o importante é a gente estar bem. Olha o que o povo venezuelano está falando. Por quê? Administração estatal. Tá? E o socialismo é isso, é você colocar o empresariado de joelhos. Então, não necessariamente o Estado vai ser dono das empresas, diretamente. Ou, pelo menos, ele vai exercer um certo controle sobre o setor privado por meio da taxação. É o que está acontecendo no nosso país. Você tem uma empresa, mas basicamente você não é dono dela. Se você não está em conformidade com o Estado, você pode perder sua empresa. De uma forma ou de outra, tá? Aí ele vai falar sobre a cultura da dependência, o cidadão ele depende única e exclusivamente do Estado, seja por meio de auxílios estatais ou por meio do próprio setor estatal, das empresas estatais, porque o Estado detém um monopólio de determinados setores, por exemplo, o setor petrolífero, não é? Monopólio do Estado aqui no nosso país. Então você vê que o cidadão ele vai dependendo cada vez mais. Ou, por exemplo, o Luiz Felipe ele vai entrar aqui na questão do INSS, das leis trabalhistas, CLT, que é uma desgraça para o nosso país. CLT é uma desgraça. Aí ele vai citar um exemplo aqui, ele vai falar, não, é importante nós temos leis trabalhistas para que não haja escravidão. Eu concordo com isso. E nestes casos de abuso, o Estado ele deve intervir sim. Mas o problema é que o Estado ele intervém em
todos os aspectos. Inclusive, citando a questão do INSS, é outro exemplo do paradoxo que eu acabei de falar aqui. Né? Você viu na época aí, principalmente se tem algum funcionário público aqui, eu falo por conhecimento de causa, né? Os caras que eram bolsonaristas, de repente, viraram completamente os anticristo, né? Contra Bolsonaro, porque teve a reforma da Previdência. Gente, isso daí é inevitável. Seja, até o governo da esquerda, os governos de esquerda, uma hora ou outra, fariam essa reforma e aumentariam a idade da aposentadoria. Por quê? O Luiz Felipe explica. O rombo da Previdência, inclusive o Estado tendo que tirar dinheiro de outros setores da economia para tapar esse buraco, era inevitável. Aí ele vai citar como exemplo, né, quando começa o INSS, para cada 2 aposentados tinha 9 ativos, não é? Hoje, para cada um aposentado, tem 2 ativos, eu não sei nem se é assim ainda. Na época que o Luiz Felipe escreveu, estava desse jeito. Então você vê, né, da onde que ia sair dinheiro para sustentar as pessoas que estavam se aposentando cedo? Não é isso? Era inevitável. Fora isso, você tem a contribuição obrigatória para o INSS. Então, você não tem direito de pagar uma aposentadoria privada e deixar de pagar o INSS, mesmo sendo completamente ineficiente, mesmo tendo esse rombo, e agora a idade mínima de aposentadoria aumentando cada vez mais. Eu não sei como é que tá, que faz tempo que eu não sou CLT, tá? Mas eu não sei, alguém poderia até nos dizer aí, se voltou a contribuição sindical obrigatória. Na época que eu era CLT, eu lembro que tinha. A gente pagava um valor X lá, uma porcentagem X para o sindicato. Nossa, eu ficava doido com isso, porque das vezes que eu fui no sindicato, no serviço que eu tinha na época, eu nunca encontrei nada de bom. Nunca encontrei nada de positivo, muito pelo contrário, né? Eles arrecadavam rios de dinheiro, aí você chegava lá, tinha uma pessoa que te atendia com aquela má vontade, o local caindo aos pedaços e a sua vida não era resolvida. Essa foi a minha experiência com os sindicatos, né? Fora que nós já vimos aí até assassinatos por conta de questões de eleições, né? O votação aí que tem do pessoal do sindicato. Infelizmente, os sindicatos eles foram aparelhados. Eu não estou falando que o sindicato ele é o mal da humanidade, o câncer do nosso país. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o problema é o aparelhamento, né? O sindicato hoje em dia ele serve para quê? E a gente vê isso em grandes empresas, né? Eles colocam lá o coitado do trabalhador no sol quente protestando. Ah, vamos parar a linha de produção. Enquanto isso, o líder lá, o diretor da greve, está negociando com o dono da empresa. O tonto está protestando lá. Não, tá vendo? A gente parou os meios de produção aqui. O líder do sindicato tá negociando, às vezes até negocia dinheiro, muitas das vezes, né? Olha, eu quero tal regalia, tal, para convencer o povo a voltar a trabalhar e convencer eles aí que você ajudou eles. Aí ele vai lá, joga um somebody love no povo, consegue uma coisinha ou outra, né? Na maior parte dos casos é assim. O Luiz Felipe vai expor o quê? O livre mercado, ele é o oposto, o Estado não intervém, mas o trabalhador ele tem melhores condições de trabalho por conta da própria iniciativa do mercado. E aí ele vai explicar o que é o livre mercado, gente. Ele vai dizer o seguinte, olha, nenhum oligopólio, monopólio ou o próprio Estado pode definir a oferta, a demanda de algum produto ou serviço. É o próprio mercado como uma atividade dinâmica e voluntária. Oferta, demanda, como o mercado vai funcionar, vamos dizer assim, é o acaso quem vai decidir, ou seja, é o momento. Outra coisa que ele vai dizer também, muita gente tem o pé atrás com o livre mercado porque vai ter momento de recessão econômica. Isso é normal. E esses momentos de recessão econômica muitas das vezes pode resultar, e vai resultar, em uma taxa muito grande de desemprego, só que isso é no curto prazo. No longo prazo você vai ter uma prosperidade muito maior. Nós vemos aí, por exemplo, países que são adeptos do livre mercado e que têm uma prosperidade e uma taxa de desemprego muito menor do que a do nosso país. Hoje o brasileiro recorre muito à informalidade. Inclusive até a informalidade está sendo objeto de ataque, né? Como assim, Christian? Esses programas aí de taxação, fiscalização... Alguém abriu o microfone aí, tá? Eu só queria falar, você perguntou se voltou a contribuição obrigatória. Não voltou. Esse é o motivo deles estarem roubando o INSS, né? Uhum. Então, não voltou. Eles querem que voltem, mas até agora não conseguiram.
Sim, aí o José não voltou, mas voltou. É porque tem uma armadilha que eles fizeram pra galera. Entendeu? Que eles fizeram. Eu também não sou CLT, não, mas eu vi como é que funciona lá com colegas meus. Olha que. Desculpa aí, só interromper, é só para deixar claro rapidinho. Eles fizeram o seguinte, ô José, eles fizeram assim: não é mais obrigatório. Beleza, porque caiu a lei lá no outro governo, né? Só que aí eles criaram uma tal de contribuição social, mudaram o nome, e falaram que para o trabalhador não contribuir com isso, ele precisa de livre e espontânea vontade lá no sindicato, entregar uma carta de intenção que ele não quer contribuir. E a maioria não vai. Aí a galera não vai. Aí, tipo assim, quer dizer, não é obrigatório, mas acaba todo mundo pagando. É a malandragem, né, cara? Fizeram deram um drible ali. Depois eu posso até comentar um pouquinho sobre isso aí. Maravilha. É legal. Segue aí, depois só eu retornando ao nosso ponto aqui, eu vou comentar só mais duas coisas, aí a gente já abre novamente para a nossa conversa mais ampla, tá? Eu vou comentar sobre esse custo Brasil, inclusive começando falando sobre uma das coisas que o Luiz Felipe fala aqui. O Brasil não é um país capitalista, tá, gente? Eu creio que todos nós aqui na nossa reunião sabemos disso. E o Luiz Felipe ainda vai dizer, olha, faz pelo menos 100 anos que nós não temos uma Constituição, que nós não temos um sistema no nosso país que contribua para o florescimento de um capitalismo amplo. Realmente não é assim. O Estado brasileiro é altamente interventor, a nossa CLT é uma desgraça, desanima o empresário. Infelizmente eu conheço muitos empresários, aconteceu isso até na minha família, de empresários que foram processados. O Luiz Felipe vai citar casos aqui até de suicídio, tá? Por conta disso daí, pessoas que foram à falência e tiraram a própria vida porque eles caíram na desgraça por conta desses tributos, dessas indenizações que iam ter que pagar, a pessoa arruinada, não vê mais saída. Então, quem que prospera no nosso país? Quem já é grande. Aí você vê o Lula falando, nós somos contra os banqueiros, a gente vai combater os grandes empresários. Mentira! Os grandes empresários, os mega empresários, prosperam cada vez mais, meus amigos. Porque às vezes a gente ouve o pessoal falando, não, são comunistas, no comunismo não tem empresa. Tem sim. Vi de Rússia, vi de China. Na China tem mega empresários, mas são amigos do Estado. Estão a serviços do Estado. Eles precisam subornar pessoas. Eles precisam comprar pessoas. Ministros desses países precisam viajar de jatinho com eles. Vocês me entendem? Então, assim, agora, o microempresário dificilmente prospera. Vou citar um exemplo. BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Se você é um mega empresário, você vai ter uma facilidade de crédito muito grande. Se você é um microempresário, você pode até ter um crédito, mas é uma burocracia enorme. Tá? Então, veja aí no Custo Brasil, alta carga tributária, insegurança jurídica, empresas fogem. Então, muitas pessoas estão indo para o Paraguai, empresas indo para o Paraguai, mudando sua sede para o Paraguai ou outros países, porque no Brasil não tem mais segurança. Imagina vocês aí que estão me ouvindo, sendo um mega empresário dos Estados Unidos, olhando para o Brasil e falando, quê? Se eu contratar um cara lá, o cara pode me processar, porque ele é leviano, quer ganhar dinheiro, quer cortar o dedo para ficar em cima de mim, mamando na minha empresa, fora que o Estado vai ficar me aliciando o tempo inteiro, me sodomizando, essa que é a palavra correta, né? Porque é isso que o Estado faz com o empresário, infelizmente. Então os caras não querem investir aqui, os que investem já sabem dos riscos, né? Um exemplo aí é a questão das redes sociais, né? Você vê a quantidade de desafios que as Big Techs enfrentam aqui no nosso país, né? Último ponto aqui, que eu quero comentar com vocês, lógico, a conclusão, né? Tem outros slides que nós poderíamos comentar, mas eu não quero extrapolar o tempo para a gente poder conversar, tá? Estado grande amarra o povo, mais liberdade, mais futuro. Presta bem atenção. Diante de tudo isso que a gente falou, nós não temos liberdade de ascensão social. Ou seja, mobilidade social é rara, é pouco, é dificílimo aqui no nosso país. E eu sei que a maioria de vocês já ouviu falar da sociedade de castas na Índia, né? Então você tem lá pessoas que nascem numa determinada casta, vão morrer naquela casta, né? E às vezes a gente ouve algum documentário, alguma notícia sobre a Índia e fala, nossa, meu Deus, como o povo aguenta viver num negócio desse? Gente, o Brasil é basicamente a mesma coisa.
Nós já falamos disso. Às vezes você é filho de um pedreiro, de um motorista de ônibus, de um carpinteiro. A chance de você ter a mesma profissão que ele é muito grande. Aí vem o petista, o lulista e fala, não, o Lula escancarou a oportunidade de você ser chamado de senhor doutor, porque agora você pode fazer faculdade, olha como tá fácil, tá bom. Nós estamos num país onde tem mais de um advogado por metro quadrado. Eu conheço advogado, engenheiro que está dirigindo Uber. Eu já conheci advogado formado que estava sendo caixa de supermercado. Então, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas nessas condições. Então isso é frustrante ser brasileiro. Infelizmente, nós falamos isso com peso no coração, mas é frustrante. Você quer empreender, você quer ajudar, quer fazer as coisas certas, o que acontece? Você senta na graxa, né, como alguns amigos dizem. Bom, mas vamos lá, gente. Vou voltar aqui para minha câmera. Vamos conversar um pouquinho. A gente tem alguns minutos para poder conversar. Fiquem à vontade, tá? Podem comentar aí. Sempre dentro do tema, comentários mais concisos, por gentileza, para a gente poder todo mundo falar, tá? Então, você falou sobre a CLT. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, eu constatei em loco isso aí. Eu consegui arrumar um emprego numa empresa de jardinagem sem burocracia nenhuma. Eu já aposentado, né? Sou militar aposentado, e aí eu constatei essa diferença. Apenas uma entrevista, já falei o tempo que ia ficar disponível, fiz um acordo verbal, trabalhei normalmente, sabe? Então, aqui no Brasil jamais seria possível uma coisa dessa. Você ficou mais ou menos quanto tempo lá? Eu fiquei de 4 vezes, eu fico sempre 3 meses. Eu precisava levantar um dinheiro para terminar uma obra, e eu fui, primeira vez em 2022, ainda no finalzinho da pandemia, e foi nessa época que eu consegui trabalhar numa empresa formal, tinha mais de 20 funcionários, e eu entrei nessa condição. Falei que era aposentado. A única diferença é que eu recebi em cash por conta de eu não poder abrir conta lá, né? Eu estava com visto de... Passeio, né? Exatamente. Você mas recebia por semana. E das outras vezes eu fui para estados diferentes, nunca encontrei dificuldade para trabalhar. Eu trabalho no ramo de construção de madeira, né? Marceneiro, e na época eu não tinha... A oportunidade que surgiu foi em jardinagem, acabei aprendendo o trabalho, foi muito útil para mim depois disso, né? E constatei isso que você falou sobre a CLT. A CLT assusta, é uma marra para o empresário, é um fardo, né? E você recebia por semana lá? Sim, semanal, pontual. Desculpa a pergunta, mais ou menos quanto por semana, em dólar? Na época eu contratei, eu recebia $150 por dia, cada dia trabalhado, e ainda tinha as horas extras, eu cheguei lá no começo do verão, tinha muita demanda de acabar com o estrago do inverno, né, da neve que tinha derretido, aí você tem que cuidar dos jardins, deixar as casas bonitas, eles gostam muito disso. Eu peguei essa oportunidade. Mas assim, eu trabalhava tranquilo. O dinheiro rendia lá. O dinheiro rende muito, cara, porque se você está trabalhando, a partir de $100 que você ganha por dia, o custo de vida não é tão alto lá. O que é mais alto lá é aluguel de casa, mas você arruma um quartinho, você consegue salvar dinheiro. Então eu senti na pele isso aí. E eu ainda fazia música no final de semana, quer dizer, eu ganhava dinheiro de todo jeito. Você ganha gorjeta, então lá o capitalismo tem essa vantagem. Se você está trabalhando, sobra dinheiro. Gente, eu estou fazendo essas perguntas para o José, porque é aquela história, né? A gente mata a cobra e mostra ela morta, né? Então você vê, passou um tempo ali nos Estados Unidos, você sentiu então que dá para prosperar mesmo, né? Muito. Eu só não fui mais vezes por conta de já ser aposentado, não ter mais necessidade de ficar juntando dinheiro. Eu fui atender uma necessidade momentânea, né? E foi tão bom que eu fui mais 3 vezes depois e sempre deu certo. O dinheiro da passagem de volta a gente ganha numa semana, cara. Impressionante isso. É impressionante. Fora as coisas que eu trouxe, né? De tecnologia, iPhone, material de trabalho, ferramentas modernas. Eu tenho tudo isso hoje. E abre a mente também, você aprende muita coisa nova lá. Como maximizar o tempo, entendeu? É o que eu disse agora na última parte, né? É frustrante ser brasileiro, né? Quando você convive com essas culturas... Alguém tem mais algum comentário? Eu posso falar um pouco da questão lá da contribuição sindical, né? Uhum. Eu sou CLT, né? Trabalho numa empresa da área metalúrgica
E eu sou um dos que o ano passado foi 11 vezes na porta do sindicato entregar minha carta de oposição à contribuição sindical. Daí, assim, o que acontece, né? Só que, assim, realmente, né? Antes, você tinha um dia do seu... Na verdade, eles falam que, assim, um dia trabalhado era pago para o sindicato, né? E daí, quando você queria se opor, você tinha que ir lá no sindicato e uma vez no ano entregar essa carta, né? Só que daí o que acontece? Agora, como o sindicato ele faz o acordo sindical, né? Putz, me fugiu o nome lá, os reajustes, né? E daí, quando tem o reajuste, ele põe lá, né? O dissídio, né? O dissídio, isso. Me fugiu a palavra. Daí... daí o que eles fazem, né, pelo menos na empresa onde eu trabalho, né, então, eles colocam o seguinte, eles colocam lá, né, o dissídio, que já não é muita coisa, e colocam um teto salarial, então, dependendo do valor de salário que você ganha, você não tem nem os tantos por cento que eles conseguiram de negociação, você tem um valor X, então, ou seja, né, o seu salário a gente sempre vai ter perda, né, no poder de compra nosso, né, porque nunca vai acompanhar o reajuste. E daí, o que eles fazem? Se você for sócio do sindicato, o desconto do reajuste que o sindicato vai impor é menor de quem não for. E daí você tem a opção de ir lá e entregar a carta de oposição. Só que o cara que é sócio, ele não pode entregar a carta, porque ele é sócio do sindicato. Então, eu, como não sou sócio, né, eu fui uma das poucas pessoas que o pessoal fala assim, você colocar na ponta do papel, vale mais a pena você ser sócio do sindicato e deixar ele descontar. Mas eu, até falo, né, as pessoas falam assim, pô, você fez? Eu falo assim, eu, por uma questão de princípio, mesmo que valesse a pena, né, financeiramente, eu não vou me afiliar ao sindicato e eu vou lá fielmente entregar minha carta de oposição. E eu fiz isso, né? E esse ano foi a mesma coisa, o dissídio na empresa, né, na área, pelo menos é sempre em novembro, eles fazem um acordo aí do abono, tal, para o reajuste acontecer só em janeiro, então você recebe lá o abono e tal, e para você não ser descontado nesse abono, eu tive que ir lá também um sábado, no fim de semana, entregar a carta de oposição. Só que assim, a pessoa que não foi se arrependeu, depois todo mundo ia, dá uma provocadinha, né, tiro foto do protocolo, né, fala assim, não deixei, eu exerci o meu direito de não ser roubado, né, eu falo bem assim, né, mas o pessoal se arrependeu depois, porque na verdade eles falaram que ia descontar em 4 parcelas, descontou em 2, o pessoal sentiu no bolso, né, daí... Infelizmente, no Brasil, o sindicato virou coisa de vagabundo, né? Desculpa até o termo. Não, mas eu concordo, eu acho que até falar que é vagabundo é razoável, mas assim, acontece o seguinte, né, assim, eu até falo para o pessoal, o sindicato, ele não briga pelo interesse do trabalhador, ele está ali para recolher dinheiro e sustentar partido político corrupto, essa que é a verdade. Então, assim, ele não briga pelo interesse, ele negocia um salário que não é o reajuste que a gente paga, porque é baseado nos índices de inflação, mas a gente sabe muito bem que tudo que compõe o índice não é o do nosso dia a dia, né? Então, você vai no mercado, quem vai no mercado sabe que os alimentos que compõem o índice ali, os caras mantêm aquele preço, mas todo o resto aumenta. A gente tem as outras despesas do nosso dia a dia que aumenta muito mais do que, às vezes, os 5%, né? Até falaram que a taxa aí desse ano fechou abaixo do que era esperado e tal. Mas, assim, é um índice que não é a realidade. Ele só serve para diminuir o nosso poder de compra, né? Negociar o nosso salário mínimo, que já o nome já diz, né? Até ele fala, é o mínimo que você tem para receber, ou seja, você perde ali qualquer poder de negociação, porque ele sempre vai negociar o mínimo por você, enquanto eu quero o máximo, né? Eu quero o máximo que eu posso, né? Então, realmente, assim, você vê, assim, fica desgostoso, né? A gente vai sobrevivendo, né? E vai se acostumando com tudo isso, achando que está
normal, mas não é, né? A gente acaba transformando o comum em normal, né? E não é normal, né? Infelizmente é aquilo que a gente já está falando, né? O sindicato virou coisa de vagabundo, é aparelhado pela esquerda, ou seja, serve de instrumento para os anseios da esquerda. Nós vemos, infelizmente, que o trabalhador ele é muito prejudicado, quiçá não, né? Com toda certeza. O empresário ele é o mais lesado nisso, só que o que as pessoas não entendem? Toda vez que o empresário ele sofre um prejuízo, toda vez que uma empresa fecha, toda vez que o Estado cria uma burocracia, uma taxa nova, para o empresário, para o livre mercado, quem perde é o trabalhador. Quem perde é o povo. Eles colocaram na cabeça das pessoas, do brasileiro médio aí, que precisam combater o empresário, vocês sabem, né? O discurso da esquerda. Porém, quem gera riqueza é o empresário. Então, é aquela velha história, né? Poxa, eu quero que o meu patrão seja cada vez mais rico, porque se ele prosperar, eu vou prosperar também, né? Esse é um princípio muito antigo. O Alan, você quer falar alguma coisa, né? Eu ia mas sair um pouquinho desse ponto aqui, pode ser? Não, pode ser, mas sobre a aula. É que teve uma parte ali que você comentou assim dessa estrutura, você estava falando dos políticos, né? E uma coisa, gente, que tem me incomodado muito é o seguinte: eu morei um tempo em Brasília, né? O que você observa lá em Brasília? Aí, por exemplo, o José falou que é militar aposentado, né, José? Então, que é um servidor público, né? Eu também sou filho de militar. Meu pai já aposentou também. Não sei se tem mais servidores públicos aqui, mas o que eu percebi lá em Brasília? A mentalidade dos jovens, né? Então, assim, existe uma mentalidade em não se especializar em procurar emprego. Existe uma mentalidade em que, cara, eu preciso passar no concurso público, essa é a minha única opção. E aí, por exemplo, quem é aqui de São Paulo, quando você vê essa realidade lá dos jovens, o pessoal saindo da universidade, o pessoal, em vez de estar querendo entrar no mercado de trabalho, se especializar, o pessoal quer fazer cursinho para uma carreira pública, cara, é assustador. Vocês conseguem compreender? Porque a galera, todo mundo, eles enxergam que. Eu tô falando dos jovens, então assim, é uma preocupação que eu vejo, né? Porque assim, a última. A Miriam falou que o Mato Grosso também é assim. A gente partindo do pressuposto que as eleições foram justas, as urnas, né? Vamos partir desse pressuposto. A gente vê lá não tô dizendo que eu concordo, tá? Tô só partindo do pressuposto. A gente pega lá os números e mostra que assim, que a direita, o Bolsonaro teria perdido ali por 2 milhões, que era tipo essa galerinha que tirou o título. Não sei se vocês já viram essa relação que eles fizeram, que mostra que o Lula ganhou por conta dos jovens, né? Desse eleitorado de 16 a 20 anos. Isso aí é o recorte lá que eles fazem, né? E realmente, quando a gente pega de fato essa juventude, a gente vê como que tá a mentalidade. Eu acho que tá todo mundo faltando esperança e já tá se agarrando no Estado. Aí eu fico vendo assim, cara, eu acho que o problema agora já tá indo além dos políticos, entende, Cristian? Porque no momento em que a gente tem a mentalidade de toda a juventude já querendo ser agente do Estado, cara, o buraco já tá muito mais embaixo para consertar. Porque todo mundo já quer depender dessa estrutura, já tá natural. A gente já tá tão natural que os caras só querem trabalhar pro Estado. Não quero produzir nada, não quero criar nada. Eu quero ir lá, bater meu ponto, cuidar dessa papelada X, ganhar meus 4, 5 mil e tá bom. Sabe assim? Muito bem observado isso. Eu percebo isso também, eu sou funcionário público também, e eu vejo isso também com muita preocupação. Eu prefiro não revelar a área que eu atuo por questões de polêmicas e problemáticas até. Porque tem algumas áreas do funcionalismo público que você não pode nem emitir algumas opiniões, né? Então já fica no ar aí. Talvez o José me entenda. Mas vamos lá, enfim. Mas eu vejo isso sim com muito maus olhos, com muita preocupação. Inclusive hoje eu estava vendo uma postagem de um amigo meu, do perfil dele. Ele colocou um símbolo lá de um órgão público e ele trocou um dos nomes por preguiça, né? Por que ele colocou isso? Porque ele estava dizendo isso de forma empírica, ele viu isso, e eu vi também. Muitos cargos públicos, o cara vai trabalhar, estudar, se esforçar até o dia da posse.
No dia que ele tomou a posse naquele cargo público, pronto, ele assinou o atestado de vagabundagem dele. Essa que é a verdade. Né? Porque nós sabemos, o serviço público é extremamente ineficiente, salvo as devidas proporções. É óbvio, eu não estou falando que o funcionário público é o mal do mundo também. Essa mentalidade que vocês trouxeram à baila aqui, é importante nós discutirmos, ela está sim dentro do assunto, porque isso aqui é algo muito prejudicial. O número de funcionários públicos que nós temos no nosso país é alarmante, gente. E isso corresponde também, é diretamente proporcional à ineficiência desses serviços. Então, vou citar um exemplo para vocês em alguns órgãos públicos por aí. Você tem um cara, vamos dizer, o nome mais comum aí, baixado, né, afastado, porque está com algum suposto problema na coluna, porque você sabe, né? Surgiu algum probleminha físico ali, o funcionário público ele já fica encostado. Ou ele fica afastado, ou colocam ele no outro setor, o cara fica apertando o botão de fazer cópia na impressora o dia inteiro, ganhando 4, 5, 6, 10 mil reais. Produzindo o quê? Eu já fui em repartição pública, já estive presente em órgãos públicos, onde seus funcionários, por algum problema alegado por eles, eu não sou médico, tá? Então por isso que eu tô falando, alegado por eles. Se eles têm de fato problema ou não têm, aí é com eles. Mas nós vemos essa ineficiência na cara deles. Né? Quantas das vezes a gente foi aí em alguma repartição pública, foi maltratado, aquela má vontade, não é isso? Por quê? Porque o serviço estatal é ineficiente, principalmente pelo fato da tal estabilidade. O cara sabe que não vai ser mandado embora. A maioria das empresas, né, dos entes públicos aí, se fossem privatizados, 90% no mínimo dos seus funcionários seriam mandados embora no outro dia. Não é isso? Eu conheço pessoas que já trabalharam comigo, que não produzem, não fazem absolutamente nada, só vão lá matar tempo e estão recebendo salário todo mês. Todo mês cai aquele pingadinho ali, que é do pagador de impostos, não é? Então, qual é o princípio do funcionalismo público? É servir a população, mas nem isso essas pessoas querem fazer. E por que eles optam pelo serviço público? Pela estabilidade e pela segurança, porque o Estado, em tese, sempre vai ter dinheiro. Não é isso? Então você vê, isso daí é alarmante também pelo fato de que ninguém quer empreender. Poucas pessoas querem empreender, mas querem ser funcionários do Estado. Como eu falei, repito, não estou falando que o funcionário público ou o funcionalismo público é o câncer do país, não estou falando. Eu estou falando, né, complementando isso que o nosso amigo falou, existe uma problemática nessa mentalidade, principalmente pela generalização, exatamente, e isso daí demonstra, não é o problema, o sintoma da doença. O Klaus levantou a mão? Não, eu ia trazer esse ponto que você acabou de falar mesmo, questão da estabilidade, né? Até, de certa forma, assim, o jovem dá até para entender o lado de falar assim, eu vou ser funcionário público. Até acredito que tem ali, talvez vai uma minoria que seja, mas aqueles que querem uma carreira ali, porque tem algumas áreas que eu acho que é interessante quando você e oportunidades também quando você é funcionário público, né? Eu acho que algumas coisas acontecem mesmo, mas eu acho que a questão maior é a estabilidade, né? O cara, por exemplo, trabalho na área automobilística. Você quer uma área que é mais instável do que a indústria automobilística no Brasil, com todo o campo de crescimento que tem, mas é o quê? São políticas, principalmente do descondenado que está na cadeira da Previdência em vigor atualmente, né? Ele faz políticas pontuais que, assim, não é uma empresa que cresce. Eu me formei, desde que eu me formei, assim, trabalho na área, a cada 2 anos é crise, daí você vê a empresa é a primeira a cortar funcionário, daí depois tem um estímulo, uma isenção de imposto, alguma coisa para aumentar ali a questão de venda, mas passa esse período, daí vem a crise de novo. Então, assim, você não tem estabilidade, né? Então, basicamente isso mesmo, o cara não tem... Até o cara quer, por exemplo, empreender em alguma outra área, é o que até o Felipe menciona ali, dele corre o risco de contratar uma pessoa que com uma semana de trabalho começa a entregar atestado, daí fala que sofreu
abuso de qualquer tipo ali, moral, o que for, e daí vai. Então, assim, o cara, é difícil, né? A gente não é estimulado a empreender, né? Então, é complicado mesmo. Meus amigos, É basicamente isso. vai dar 9h30. Eu gostaria de convidar mais alguém para fazer algum comentário para a gente poder encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Até 9h30. Um comentário assim, eu gostei bastante desse capítulo, né, que quando você começa a ler ele, já te dá uma reflexão que é um choque, né, Verdade. a questão da privatização é excelente, né, você fala, pô, você não quer, nenhum político presta, mas quando fala em privatizar, você se coloca ali, né, isso aí é excelente para você levar essa conversa para qualquer pessoa que... Eu gostaria de falar também. Pode ficar à vontade. Pode falar, Miriam. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de falar também um pouco, porque... Boa noite a todos. Eu gostaria de falar do capítulo 4, né, voltando. O Estado, ele concentra e poda muito, né, em termos de recursos, decisões, enquanto o povo, ele fica dependente disso, do Estado. O cidadão, ele é tratado como um ser incapaz, sempre do Estado como tutor. Mediante essa passividade de uma maioria, pelo que eu percebo, eu vejo que talvez isso, será que isso não vem justamente da nossa cultura que foi escravocrata? Isso é uma linha de pensamento que eu tenho, que eu estou desenvolvendo, que eu estou pensando, porque isso vem a facilitar essa passividade toda. Porque não é comum, não é normal, né, tanta burocracia, né, tanta problemática para um cidadão poder crescer, né, da sua saúde mental ele poder planejar a vida dele, da família dele, dos filhos dele, e no Brasil isso é realmente muito podado, né? Então você tem que realmente matar um leão por dia para estar tirando o obstáculo que é o próprio Estado, né? E eu penso que talvez seja por conta da escravatura para ter essa passividade tão arraigada, né? É isso que eu queria estar falando. Não preciso falar mais, por exemplo, a respeito de CLT, né? Porque o salário é pago para o funcionário, né? Para o trabalhador, vamos dizer assim, a empresa paga muito mais, sai muito mais caro. E muitas vezes o próprio trabalhador não leva isso em consideração, que eu acho que seria importante também, não é? E o importante é o resultado final, né? Eu acho que é sempre depreciativo, né? A vida que você poderia estar levando aqui no Brasil, né? Em comparação aos grandes outros países, como os Estados Unidos, como na Europa. Também tive a oportunidade de trabalhar fora. É muito diferente, né, o padrão, entendeu? E ali é um padrão que é normal, entendeu? E aqui não, aqui você precisa ser muito rico, quase milionário, para estar vivendo um padrão que lá fora seria normal, né? Então era isso que eu gostaria de falar, desse meu pensamento de desenvolvimento. Não sei se, né, condiz ou não, mas eu acho que o Brasil, ele carrega um fardo por ter sido escravocrata, entendeu? Maravilha. E hoje eu vejo o Irã quase chegando lá, né? Que eu vi o Irã, quando era criança, o Shah Reza Pahlavi ter saído, e agora provavelmente ele tem tudo para estar retornando, e está retornando com a monarquia, entendeu? E aí você até questiona um povo com o outro povo também, entendeu? Eles vão estar, se Deus quiser, né, mudando a bandeira e voltando ao que era, como era antes, entendeu? Não, maravilha, obrigado pelo comentário. Eu vou dar uma
um outro comentário agora em cima disso para a gente poder encerrar. Desculpa até, Klaus, eu vou ter que encerrar por conta do horário. Mas rapidamente, permita-me até fazer um contraponto a você. Eu não vejo isso como sendo fruto de uma mentalidade escravocrata, mas sim como algo que foi construído deliberadamente ao longo das décadas. Ou seja, nós vemos, por exemplo, uma nascente desse pensamento, antes já tinha, tá? Mas nós vemos o negócio ficando muito maior a partir de Vargas, por exemplo. Inclusive Vargas é um dos grandes arquitetos aí da CLT, né, dos direitos trabalhistas e tal, e depois o negócio vai aumentando cada vez mais, até no regime militar nós vemos uma crescente disso, dadas suas devidas proporções. A partir da década de 90 o negócio vai desandar cada vez mais, o que vai culminar no atual cenário que nós estamos hoje em 2026, tá? O Brasil sim teve o seu período de escravidão diante ali da colônia, do império, inclusive, diga-se de passagem, né, Princesa Isabel, muito ligada ao catolicismo, ao cristianismo e ao conservadorismo, uma das grandes responsáveis pela abolição da escravidão, tá? Diga-se de passagem. Mas você vê que tem essa mentalidade sendo implantada cada vez mais nas escolas, nas mídias, nos filmes, nas músicas, ao longo das décadas. Década de 80, década de 90, aqueles mesmos que pediam anistia em 1979 e que foram anistiados. Pessoas que arquitetaram essa doutrinação, essa lavagem cerebral, os movimentos comunistas alienígenas ao país. Tá? Então você tinha células comunistas advindas da Rússia, da própria China, inclusive um livro que eu já citei várias vezes, volto a citar aqui, O Retrato do Oswaldo Peralva. Ele vai falar um pouco disso, né? O cultivo dessa mentalidade estatizante, onde nós falamos aí do bem-estar social, da responsabilidade estatal, isso daí foi crescendo ao longo do tempo. Inclusive hoje, você vê aí os movimentos estudantis cada vez mais ligados a essa mentalidade. Bom, gente, é isso aí. Desculpa aí ter que cortar a reunião agora, né? Por conta do horário, tá bom? Vou precisar me retirar agora. Deus abençoe vocês por estarem presentes aqui, tá? Cada um de vocês, obrigado pelos comentários. Até a próxima aí. Klaus ficou da vontade aí, né, Klaus? Eu também, mano. Já comentar, depois a gente fala lá no grupo. Desculpa, Terça-feira. pode continuar no grupo, fica à vontade, tá? Eu mando um comentário lá. Manda lá que depois eu mando também. Falou, gente. Desculpa boa noite. Um abraço, pessoal. Valeu. Boa noite.